Boa noite a todos. Sou professora Eliana Ferreira, sou a coordenadora dos cursos de aperfeiçoamento na área de inclusão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos dar início à aula de hoje, mas gostaria de primeiro fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de meia idade, com os cabelos longos, castanhos escuros, de pele clara, uso óculos e hoje estou vestida de roupa preta. Hoje, dando continuidade à proposta do nosso curso, eu estou acreditando que nós estamos aqui com os alunos dos 3 cursos atuais. O primeiro curso, nós estamos discutindo a questão do aluno em sala de aula junto ao professor regente. O segundo curso, nós estamos falando sobre a audiodescrição. E o terceiro curso, nós estamos falando de acessibilidade na escola de um modo geral. Por isso, gostaria de avisar a todos vocês que, após a apresentação de hoje, nós temos algumas informações pertinentes e era muito importante que vocês ficassem até o final, até porque nossa aula vai durar de 30 a 40 minutos no máximo. A respeito da acessibilidade, que é sobre Libras e audiodescrição, nesse primeiro momento, nós não colocamos acessibilidade, mas o material será gravado e com todas as acessibilidades necessárias para que todos os alunos tenham acesso ao material. Muito bem, vamos começar então com a temática geral, que é a educação inclusiva. E eu vou solicitar a todos vocês que tenham do lado um caderno, uma caneta, para que vocês efetivamente possam estar fazendo apontamentos a respeito do material aqui estudado. Todo esse material vai estar disponível na plataforma para vocês, mas é extremamente importante que vocês façam as ponderações. Portanto, gente, um caderno do lado de vocês vai contribuir bastante. Muito bem, o material já está em tela. E eu gostaria de dizer que o que vocês veem aí, a introdução da nossa aula, nós estamos falando de uma sociedade que é composta pela diversidade. Uma universidade, ela nunca é completa, porque ela está em movimento. Então, nós temos na tela um quebra-cabeça de 2 cores, faltando algumas peças, e de um círculo nós temos várias pessoas com características diferenciadas. Então, nós temos uma pessoa em cadeira de rodas, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas fantasiadas, ou seja, nós temos uma sociedade que ela é diversa. E quando nós estamos falando de inclusão, nós não estamos falando de pessoas, exclusivamente de pessoas com deficiência. Nós estamos falando de uma sociedade que comporta e abraça todas as diferenças. E nós só seremos uma sociedade respeitosa quando nós conhecermos o outro e respeitarmos efetivamente as nossas diferenças. Com isso, vamos começar. Próximo slide. Nesse minuto, volta, Sandrine. Passa um slide a mais. Eu vou dar 1 minuto para vocês efetivamente escreverem no caderno de vocês. Vocês acreditam na educação inclusiva? 1 minuto de relógio para que efetivamente vocês respondam sim ou não. Se sim, porque vocês acreditam na inclusão? Se não, porque vocês não acreditam na inclusão. Vamos lá. Próximo slide. Quando nós estamos falando de uma sociedade, nós estamos falando de um mundo que está mudando. E esse mundo, ele teve um grande avanço a partir da década de 80, que nós passamos por diversos movimentos, que nós saímos do momento da integração até nós chegarmos hoje no momento da inclusão. Se isso ocorreu, significa o quê? Que nós temos uma sociedade diversa e que ela precisa ser respeitada para que nós possamos ter uma inclusão efetiva.
nós precisamos permitir que as pessoas com deficiência participem do processo educacional. O que significa participar do processo educacional? Significa efetivamente o que é o conceito de inclusão. E esse conceito, ele é muitas das vezes equivocado. Quando nós estamos falando de inclusão, nós não estamos falando de todas as pessoas fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. É exatamente ao contrário. Nós estamos falando que existem pessoas que podem estar juntas no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, como pode ter pessoas que estão em outros lugares fazendo coisas diferentes. Exemplo. Se eu sou uma professora de matemática e eu vou efetivamente ensinar uma atividade, tem alunos que aprendem ouvindo, outras pessoas vendo, outras pessoas precisam desenhar. Então, a forma de aprendizagem, ela é diferenciada. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que Professora Eliana. Sim? É Rodrigo. É só para que você comunique, né, com os alunos a questão de Libras e de audiodescrição? Ah, sim. Bom, conforme nós mencionamos no início, tanto Libras como a audiodescrição será posto nesse material quando ele ficar disponível para vocês, porque nossa experiência da semana passada não funcionou muito bem. Por isso, a acessibilidade no material será posto e todos os alunos terão a possibilidade de ter esse material acessível. Lembrando que essa aula deverá ser assistida novamente a partir que nós disponibilizarmos material para vocês, ok? Então, seguindo. Se eu sou um professor de matemática, eu tenho que usar as diversas possibilidades para que efetivamente esse meu aluno ele possa ter o aprendizado. Eu posso ter aluno que apenas falando ele vai absorver o conteúdo, mas eu tenho aluno que, além da sala de aula, ele precisa de outras possibilidades de atividades que não necessariamente aquele exercício de matemática, mas uma vivência e experiência, por exemplo, numa atividade de educação física, para que esse conhecimento ele possa ser absorvido. Portanto, a inclusão, ela significa que eu tenho que dar possibilidade para que o meu aluno efetivamente tenha a possibilidade de vivências diferenciadas. Mas essa discussão ela é ampla, nós só estamos aqui fazendo uma introdução. Próximo slide. Para que nós tenhamos uma aula inclusiva, nós precisamos adotar estratégias. E aí nós trouxemos algumas aqui para discutir com vocês. Então, vamos lá. Uma das estratégias significa que nós precisamos falar uma linguagem mais afetiva antes de conteúdo. Significa que eu tenho que utilizar um tom de voz, não um tom de voz como se eu estivesse lidando com uma criança, mas um tom de voz que ele seja carinhoso no sentido, entendo a sua dificuldade, você precisa de um pouco mais de atenção e eu respeito a sua limitação. Exemplo, nós temos alunos que têm paralisia cerebral, consequentemente, ele tem a mão em garra. Consequentemente, ele não vai conseguir fazer letra cursiva. Tudo bem? Eu, enquanto professor, sei dessa limitação do meu aluno. E por que é que eu tenho que exigir exclusivamente a letra cursiva? Nós podemos fazer as letras palito. O importante é que esse aluno tenha a experiência de saber ler e escrever. E, ao longo dos anos, ele vai se apropriando desse movimento da coordenação motora fina e ele pode obter sucesso. Outra estratégia é que nós precisamos aprender a estudar. Nós, professores, necessitamos utilizar várias metodologias de estudo, porque a nossa forma de aprendizagem ela é diferente. E por isso, muitas vezes, nós precisamos de quê? Máquinas de ensinar.
Um grande exemplo de máquina de ensinar nós temos hoje é os computadores, é você fazer uma gravação no próprio celular. Esses recursos, eles estão aí para ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem. Uma outra estratégia é dar poder ao nosso aluno. O que significa dar poder ao nosso aluno? É permitir que ele estabeleça o seu ritmo de aprendizagem. Mas estabelecer esse ritmo não significa que eu vou permitir que meu aluno fique à sua disposição no seu tempo. Esse tempo, ele tem que ter compromisso e responsabilidade. Então, eu tenho que, sim, estabelecer em parceria qual é o tempo, a princípio, necessário para que ele possa efetivamente cumprir. Então, nós temos que ter um cronograma mais flexível, mas temos que ter um cronograma. Todos nós precisamos ter responsabilidade e entender que a aprendizagem ela é gradual, acumulativa e repetitiva. Se nós não repetimos as atividades, nós não conseguimos ter a aprendizagem necessária. Por isso, mesmo os nossos alunos com deficiência, ele precisa de um tempo maior, mas esse tempo tem que ser delimitado. Próximo. Quando nós falamos de uma educação inclusiva, olha que interessante. Nós temos que construir uma nova realidade, porque nós temos uma outra estrutura escolar. E essa nova estrutura, ela precisa compreender que até antes da década de 80, a pessoa com deficiência não era entendida, ela não era atendida porque ela era desconhecida. Nós já avançamos muito no processo de inclusão, mas para esse avanço efetivamente concretizar, nós precisamos, então, entender as necessidades do aluno, atender às necessidades e, principalmente, conhecer quais são os limites e qual é o potencial de cada aluno. E como é que eu vou reconhecer o potencial do meu aluno? A partir das experiências e vivências que nós formos atuando no decorrer de todo o ano letivo. Próximo slide. Muito bem. Nós sabemos que a cultura contemporânea, ela trouxe aí um novo paradigma. E qual que é o novo paradigma? É um paradigma da inclusão e do respeito à diferença. Isso significa que aquela prova que ela tinha um único conteúdo, uma única forma de ser exigida para saber se o meu aluno teve conhecimento ou não, isso precisa relativizar. Porque esse meu aluno, ele precisa de um tempo maior para leitura. Muitos dos meus alunos necessitam de libras para compreensão, que tem um vocabulário diminuído. Então, nós temos que respeitar hoje, reconhecer o potencial de cada um dos nossos alunos. Próximo. É fácil reconhecer o potencial dos nossos alunos? Não, não é fácil. Por isso, uma das estratégias que eu utilizo ao longo da minha história é que cada aluno, cada professor, ele tenha para o seu aluno o que nós chamamos de diário de bordo. Então, no decorrer desse ano, eu tenho um diário de bordo, vou anotando aquelas atividades que dá mais prazer ao meu aluno, não só prazer em realizá-la, mas que ele desenvolva a sua aprendizagem. Quando esse meu aluno mudar de turma, esse caderno de bordo deve acompanhá-lo, para que o próximo professor compreenda já esse aluno e assim nós vamos numa situação acumulativa. Por isso, a relação entre os professores, ela tem que ser valorizada e efetivamente ser realizada. Portanto, o que eu hoje quero deixar dito aqui e que é necessária essa compreensão é entender o que é uma escola inclusiva. Então, a escola inclusiva, ela garante uma qualidade de ensino, repetindo, qualidade de ensino. E essa qualidade, o que ela
precisa reconhecer e respeitar a diversidade. Como? Então, nós temos que conhecer as potencialidades, e, em especial, as necessidades de cada aluno. Próximo. Quando nós vamos fazer uma proposta inclusiva, existe um passo a passo. Cada aluno é um aluno, cada aluno necessita de uma atenção, mas esse processo metodológico, ele precisa ser realizado. Então, primeiro, eu tenho que identificar com o meu aluno. Mas quando eu falo em identificar, eu não estou falando em identificar biologicamente qual é o meu problema. Se ele tem paralisia cerebral, se tem síndrome de Down, se tem uma lesão medular, não é isso. Eu tenho que identificar as potencialidades do meu aluno. Por que eu estou repetindo sempre na palavra potencialidade? Eu tenho que saber do que meu aluno é capaz. Mas saber o que meu aluno é capaz é conhecer a história de vida dele. Vou dar um exemplo. De um modo geral, a criança que sofre paralisia cerebral, ela pula algumas fases. Uma das fases que ela tende a pular é a fase do engatinhar. E os estudos mostram que a criança que não engatinha, ela não consegue ter uma boa relação social. Buscam lá, já existem várias pesquisas sobre isso. Ora, se meu aluno, de um modo geral, ele não consegue engatinhar, então como é que ele começa a deslocar? Arrastando a budinha no chão. E muitas das vezes, desse processo, ele consegue ajoelhar e depois ele começa a caminhar. Isso é muito comum quando eu tenho uma criança com paralisia cerebral. Ele pulou fase? Pulou fase. Então, eu, enquanto professor, reconheço a história de vida dele. A partir desse conhecimento da história, então eu vou identificar as fases do desenvolvimento motor dessa criança e desenvolver atividades para que essas fases possam ser retomadas. Mas vocês podem me perguntar, mas professora, ele já anda porque ele tem que engatinhar. Não significa só efetivamente engatinhar. Significa dar a ele vivências corporais diferenciadas. Muito bem. Uma vez que eu identifiquei a história de vida do meu aluno, eu tenho que elaborar um plano de aula com diversas possibilidades de acessibilidade e com um leque maior de atividades, meios para chegar à atividade fim. Depois que eu faço pelo menos três propostas para que todos os meus alunos possam desenvolver essa habilidade, então eu tenho que fazer o quê? Uma organização de recursos pedagógicos. E é isso que nós vamos trabalhar muito nesse curso. Nós necessitamos ter diversos recursos pedagógicos que hoje o mercado traz bastante, a internet tem vários exemplos, mas hoje nós somos muito mais criativos. E aí nós temos que desenvolver esses materiais que pode ser, por exemplo, você pegar uma bola e envolver num saco plástico, por exemplo. O tato com o saco plástico é diferente, o barulho é diferente, as possibilidades de movimentação é diferente. Então, eu estou dando aqui um exemplo na educação física, dentre muitas outras possibilidades. A partir desses recursos, eu tenho que estabelecer as possíveis acessibilidades. Quando eu estou falando de acessibilidade, existem vários tipos de acessibilidade, mas três delas são fundamentais, são essenciais. Acessibilidade física, que é o direito de ir e vir. Acessibilidade formacional, que é o direito de você se formar, de você ter uma educação formal de qualidade. E acessibilidade informacional, que é você conhecer todos os seus direitos e deveres. Uma vez que eu entendo todo esse processo de acessibilidade, eu tenho que eliminar as barreiras. E aí é muito interessante, vocês vai estar
em um dos materiais do curso, uma proposta de vocês conhecerem as barreiras, em especial mais as barreiras físicas, eliminar para que esse aluno tenha seu direito de ir e vir. Aí sim, com essas possibilidades, com essa metodologia, o nosso aluno terá a possibilidade de uma boa aprendizagem. Próximo. Muito bem. Então, nós precisamos entender as necessidades e propor soluções. Teremos soluções prontas? Não. Essa solução, ela vai ser construída no decorrer do desenvolvimento da atividade. Lembrando, cada aluno é um aluno, mesmo que ele tenha sequelas idênticas, ele tem suas características diferenciadas. Próximo. Com isso, o objetivo de uma aula inclusiva ou de uma educação inclusiva é, primeiro, promover um aprendizado que envolve a busca da construção do conhecimento, autonomia. Depois, nós temos que ter uma iniciativa que trabalhe com a criatividade. Agora, tudo isso é possível se eu tiver a cooperação. Uma aula inclusiva, ela não pode ser isolada. Juntar todos os meus alunos com deficiência numa sala única não vai dar a ele a possibilidade de um trabalho de cooperação. Portanto, a aula inclusiva é essa que, na mesma sala de aula, eu tenho todas as diversidades de alunos. A partir desse envolvimento de cooperação, nós vamos ter o quê? Uma transformação do cotidiano. Agora, transformação não significa um nível de qualidade inferior. Ao contrário, a vivência com alunos diferentes vai nos dar um vocabulário maior, vai nos dar possibilidades maiores de crescimento numa proposta inclusiva. Próximo. Com isso, o que os 3 cursos vêm fazer aqui? Propor, criar alternativas pedagógicas, principalmente em processo de gestão, centrado na valorização das diferenças. O que todos vocês buscam neste curso e que é também o que vocês vão encontrar, quais são as alternativas existentes e quais são as possibilidades que eu tenho para o desenvolvimento da minha atividade. Com isso, Sandrine, você pode tirar os slides. A aula de hoje é uma introdução para que vocês possam efetivamente refletir sobre a aula que nós tivemos na semana passada, com a aula de hoje, porque vocês precisam, como atividade, nos responder. Que professor eu quero ser na minha sala de aula? Que metodologia de ensino eu vou desenvolver? Então, nós estamos aqui numa proposta provocativa para que você, professor, entenda o compromisso e a sua responsabilidade com a aula inclusiva. Então, fica a dica da aula de hoje, que vocês deverão refletir sobre o que foi apontado, definir se você acredita numa aula inclusiva, e, em especial, que você assista a aula da semana passada e que você construa um texto de pelo menos uma lauda ou uma página apontando se você acredita ou não numa educação inclusiva e nos respondendo por quê. Com essa atividade, nós encerramos a aula de hoje